Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, vamos passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 70ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 59ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício 026 de 2023, indicações de resposta, Gabinete do Prefeito, 16 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda da Lei Orgânica 004 de 2021,
informamos que as indicações de número 011 a 015 de 2023 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor Prefeito Municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 16, verificar a possibilidade de adquirir um novo terreno para a construção de novos lóculos. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista o pouco espaço que resta no cemitério municipal. Vereador José Mário. Número 17, fazer um reparo na rua Pedro Bernardo, no bairro Martins, no trecho que vai da residência da senhora Valdete até a residência do senhor Geraldo, pois o trecho está muito ruim. Vereadora Vera Lúcia. Número 18, verificar a possibilidade de implantar o atendimento da estratégia da saúde da família no bairro Pedra Vermelha. Vereador Edson Alves. Número 19, verificar a possibilidade de implantar a inclusão digital para auxiliar as pessoas que têm dificuldades e queiram aprender a mexer com a tecnologia de celular, facilitando assim o acesso ao conhecimento e ao manuseio do aparelho. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que no município possui muitas pessoas com idade avançada que somente agora estão tendo a oportunidade de ter acesso à tecnologia digital, tendo em vista também que é um aprendizado difícil para algumas pessoas. Vereador Leonildo Ramos. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Maria. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os demais colegas, professor Zé Paulo. Então, presidente, hoje eu não fiz indicação nenhuma, não, mas sobre as estradas, nossa, não precisa nem falar, porque está para todo lado, por motivo da chuva. Mas, inclusive, hoje eu vim aqui por cima e tem lugares ali que, às vezes, uma pessoa com uma enxada, umas 3 enxadadas, resolvia o problema. E a água está correndo para a estrada fora, fazendo aquela valeta. E outra coisa, presidente, eu não sei se cabia para mim falar aqui na reunião, sabe o que é? Tinha 2 pessoas que eu gostaria muito que uma hora que tiver uma oportunidade, nem que não seja nesse mandato agora, né, que for mais para frente, mas deixar a minha indicação pedindo para que sempre vai aumentar alguma rua a mais aqui em Piranguçu. Então, quando eu era criança, qualquer um aqui que tiver mais ou menos uns 50 anos, lembra disso muito bem no que eu vou falar. A gente vinha lá do bairro dos Pintos aqui, e quando chegava aqui, a gente vinha tirar dente com o Zé Salles, o doutor José Salles. E quando o pessoal vinha de lá, nós vinha 4, 5, 6 cavaleiros, chegava ali, a dona Vicência já estava com o almoço pronto para aquele pessoal. E ela, naquela época, todo mundo sabe que quase que há 50 anos atrás, não tinha auxílio emergencial, não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria. E eu gostaria muito, agora eu passei ali na oficina ali, eu vi que ali tem uma rua que chama Dona Vicência. E alguém de vocês deve lembrar muito bem aqui da Carminha, que ela tinha uns problemas na coluna ou na perna. E quando a Dona Vicência estava fazendo comida, a Carminha ela andava com as mãos no chão, fazendo as limpezas, lavando vasilha, ou adaptava uma cadeira, um banquinho, a Carminha da Dona Vicência.
E eu gostaria muito que, se tivesse como colocar uma rua com o nome da Carminha. Agora, qual que é o sobrenome dela? Eu não sei. Eu conheci ela por Carminha, mas no cartório tem o nome dela completo. E é uma pessoa que trabalhou a vida inteira para o bem da comunidade. Eu acredito que não só nós lá do bairro dos Pintos, como até da região aqui. E outra coisa também que eu queria, presidente, queria até que o senhor deixasse anotado, ou a Josi, o meu pai, agora eu vou falar um pouco de mim. O meu pai foi um homem que ele criou 9 filhos, ele com a minha mãe, né? E o meu pai foi um homem que ele nunca, na vida dele, ele nunca pediu uma carona para ninguém. Por quê? Porque ele tinha medo de andar de carro. O único sapato que ele carchou na vida dele foi o dia que ele casou, que o meu pai era aqui da usina São Bernardo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, eu acho que aqui no município nosso, ou no redor aqui, não tem uma pessoa, eu garanto que não tem, que fosse igual ao meu pai. Ele morreu em 88, com 70 anos. Ele nunca, que nem eu falei, nunca pediu uma carona para ninguém. Ele nunca teve um cavalo, ele nunca teve uma bicicleta. Ele criou os 9 filhos. Ele nunca comprou 1 quilo de açúcar. Porque naquela época a gente fazia café, era adoçado com rapadura. E outra coisa, o meu pai foi um homem que ele criou os 9 filhos, né? Hoje nós estamos em 7 vivos. E o meu pai foi um homem que ele criou os 9 filhos. E ele nunca comprou uma camisa nem para ele. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando a verdade, porque eu presidenciei muito bem, lembro muito bem do meu pai. Ele foi um homem que eu nunca vi ele reclamar por falta de dinheiro, reclamar que não tinha arroz para fazer almoço amanhã. E eu gostaria que, se tivesse como, deixar anotado, uma hora que for ter uma rua, né? Mas que nome que nós vamos pôr? Tem que pôr o nome de uma pessoa que já é falecida. Mas eu gostaria muito, se eu conseguisse, se tivesse o apoio de vocês, para que, quando fosse pôr o nome de uma rua, o meu pai chamava Carmo Paulo de Faria. E outra coisa também que eu queria falar, porque muitos das criançadas hoje não sabem, o meu pai morreu com 70 anos, e o meu pai, eu lembro, e não tem como eu provar, porque o coitado já morreu, já fazem 33 anos. Mas meu pai nunca tomou um banho na vida dele. E eu acredito que aqui em Piranguçu não tem um que teve uma história dessa, né? E o meu pai era aqui da usina São Bernardo, irmão do Zé Polinha. Até quando, no dia que ele casou, que ele chegou lá no bairro nosso, lá que, naquela época do Padre Arlindo, ia a cavalo lá fazer os casamentos, né? Daí tava o pessoal sentado assim lá meio na porta, a hora que ele ia chegando, quer dizer que era o noivo, né? Ele falou: aqui, rapaziada, dá licença aí que hoje eu tô meio carchado. Porque ele não usava sapato, os dedos do pé dele eram tudo aberto, sabe? Porque ele só andava descalço. O fumo para ele pitar era os outros que dava. Eu nunca vi falar que uma pessoa falou: ó, eu não gosto do seu Carmo, né? Ele ficou devendo para mim, ele não pagou. Ele nunca comprou nada de ninguém, era o povo que dava. Então eram essas 2 pessoas. Era a Carminha da Dona Vicência e o meu pai. Se uma hora tivesse a oportunidade que pusesse, ou com quem que eu tinha que falar, mas eu gostaria que deixasse anotado aí, porque lógico que não vai ter uma rua amanhã já sem nome, né? Então é uma indicação que eu não fiz, mas foi, não, eu peço pessoalmente, quem sabe se vocês derem esse apoio, uma hora pode sair, nem que demore, né? Eu gostaria muito se tivesse como fazer isso. E por hoje é só, e boa noite e obrigados a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, doutor José Paulo, Pedro, doutor Josi, e pelo pessoal que acompanha pelas redes sociais. Sou favorável a todas as indicações. E eu queria falar a respeito
da indicação que eu fiz, certo? Sobre a estratégica saúde família, lá do bairro da Pedra Vermelha. Porque é um bairro praticamente que estão vindo um bairro dos Correinhas para ser atendido médico. Então a gente tem que sair, deslocar para cá. Então se há possibilidade, que agora praticamente a gente vai ver uma mudança, né? Possibilidade de poder atender lá que o pessoal está pedindo. Né? Porque tem que atravessar a rodovia e ele alega também que não pode ir nos Belos para ser atendido. Porque estão praticamente no meio, tanto faz uma distância de um lado e do outro, eles poderiam vir ou no Correio ou nos Melos. Então, se fosse possibilidade do médico atender lá, seria muito bom para o pessoal do bairro da Pedra Vermelha. E também gostaria de agradecer, eu sei que é um momento muito difícil para mim falar, e praticamente foi 10 dias de luta, certo? Foi sexta-feira, eu perdi um tio meu muito querido, que é irmão do meu pai, e praticamente é o segundo pai que eu tive. E eu quero agradecer a doutora Karina, que atendeu lá na Secretaria de Saúde e Família dos Melos, e ela ficou muito preocupada com ele na época, do jeito que ela viu ele. Aí ela encaminhou para o hospital para a gente poder internar para se tratar. Infelizmente, não foi possível. A gente perdeu um grande amigo. E também quero deixar meu sentimento, meu companheiro dali também, que perdeu o irmão também. Eu sei que é muito difícil a gente falar de uma pessoa. Ele gostava muito de futebol, e gostava de jogar maia, que é o esporte preferido dele. Ele deixou 2 filhos, um chama Wilson, chama Luiz. Salve por isso, boa noite. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, a todos que estejam na rede social, uma boa noite. Presidente, eu fiz essa indicação caramba, mais o executivo mesmo, a culpa do terreno, para construir, que o cemitério já não está tendo nem graveta para enterrar mais o povo, está aterrando, está atropelando. Quem tem seus túmulos, está beleza, quem não tem, né? Então está precisando de comprar um pedaço de terreno para construir mais graveta. Então, que o prefeito, que cabe mais ao executivo mesmo, que tomasse providência, quanto mais breve possível, assim. Eu também sou favorável à tua indicação. Essa a Vera Lúcia que fez, o certo ali, Vera, é colocar mesmo, fazer um calçamento até lá em cima, lá, que fizesse, né, que lá faz um buracão, que a estrada lá, eu passo, sempre eu faço carreta lá, eu passo, é uma estrada até pequena de fazer, então, que hoje já foi urbanizado o bairro de Martim, ele merece ser um calçamento lá. E, presidente, até eu marquei semana passada que já várias reclamação com a CEMIG, né? Também na zona rural, que o povo estão cobrando muito. Que vinha, pegava a conta de luz na farmácia, né? Pegava a conta, pagava, né? Tem muita gente, a rede social veio para cá, a internet, muito bom, mas tem muita gente que não sabe mexer nem no celular. Eu não sei mexer no celular direito. Agora que a CEMIG, eu acho que nós, vereadores, fizesse um requerimento, criasse um lugar em Piranguçu, para entregar essas contas de luz de novo, entendeu? Que ela falou que não ia entregar mais na zona rural, mas se nós fizéssemos um requerimento para a CEMIG, que ela fizesse atendido, pelo menos na zona rural, que é a zona rural que é sofrida, né? Quem vem e paga a conta de luz, tem gente que não sabe nem tirar a conta de luz no relógio. E às vezes não enxerga a pessoa de idoso, né? E essa indicação sua é muito importante, mas o certo mesmo é fazer um requerimento para a CEMIG, entendeu? Agradecer o secretário de obra também, que está fazendo um trabalho bom no Pedra Vermelha. Tem hora que eu passo lá, eu fico até triste, né? Que a chuva, que manda é Deus, né?
Mas desmanchou o ponto de ônibus, o povo está molhando tudo lá, fizesse menos uma lona, protegíssimo, coitado, pega por lá, é o dia inteiro. Desce, some e estão molhando o ponto de ônibus. Eu já vi lá, até passei, eu falei assim, nossa, coitado do povo, deve estar xingando e eu, que desmanchou com ele, mas estava precisando fazer. Já ter feito muito tempo, fez na época da chuva, mas sim, o secretário de obra nosso lá, colocasse lá uma casinha provisória, até que seja construído por um que vai demorar, né? Eu acredito que atendi esse povo lá, não, o povo vão xingar muito eu também. Eu também deixar a moção de pesar para o nosso amigo Oswaldo, né? O outro Sr. João, para o nosso vereador, que Deus dê consolo a todos os familiares. Só isso, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Quero iniciar agradecendo a Mineração Correia, né, a equipe deles lá, por sempre estar nos ajudando, né? Ontem, bem de manhãzinha, aconteceu de cair uma barreira lá perto da mineração mesmo, e não tinha como passar nem moto, né? Então a gente entrou em contato com o Rafael lá, ele rapidamente já mandou a máquina, né, para estar tirando essa barreira, cedeu os funcionários lá. Então foi muito bom, porque se precisasse sair daqui de Piranguçu a máquina para ir até lá, né, iria demorar muito. E assim, como passa muito carro lá, então agradeço eles por sempre estar ajudando, né? E ontem também, né, por conta de muitas chuvas, afundou um trecho lá próximo da mineração também, e não tinha como passar caminhão, né, apenas carro pequeno, moto mesmo. Então, hoje o Rodolfo, né, o operador, esteve lá trabalhando, o vice-prefeito esteve trabalhando lá junto também, né, conseguiram pegar um pouco de material lá na mineração para estar colocando e aterrando. Então, ficou muito bom o serviço, né, a gente espera que agora não dê mais problema, porque já fazia algum tempo que a gente estava tendo problema lá de afundar mesmo. Então, agora acredito que tenha sido resolvido o problema. E também comentar com vocês, né, nós vereadores já estávamos sabendo, a população, alguns acredito que sim, alguns ainda não, sobre a obra, né, de construção do novo centro de fisioterapia municipal, já foi iniciada, né, vai ser um espaço melhor, mais amplo, para melhor atender os pacientes. Então, assim, a gente fica muito feliz com essa conquista, parabenizo muito o nosso prefeito pelo esforço, né, nosso secretário de saúde, a Gláucia, também, estão de parabéns pelo serviço, sempre pensando no melhor, né, realmente saúde é tudo. E aumentou muito a demanda na fisioterapia. Então, vai ser muito importante aí a construção desse centro, vai ajudar muito. E também quero deixar meus sentimentos, né, aos familiares do João Domingues, lá do bairro do Centro, da Quinha, do João Veloso também, que Deus conforte o coração de todos. Por hoje é só, boa noite. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos presentes e a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Sobre a minha indicação, eu tinha comentado na reunião anterior. Então, hoje eu escrevi só para deixar o registro. Foi sobre fazer um reparo, né, lá na rua Pedro Bernardo, no bairro dos Martins. O vereador José Mário, né, falou do calçamento. Sim, seria o ideal o calçamento, mas como no momento não está previsto para fazer, então, para fazer esse reparo, né, até que possa fazer esse calçamento. Porque realmente eu passei lá hoje, tem a valeta, mas conforme eu falei na reunião anterior, já conversei com o secretário de obra, o Márcio, ele já propôs de arrumar, está esperando só os moradores tomar umas providências que foi pedida, para ele fazer o reparo necessário. Aí, quando puder, a gente vai pedindo e torcendo também para que seja feito um calçamento. O morador Carmo, né, que a gente chama de Carmim, sempre pede lá para fazer o calçamento, porque como de um lado o barranco é alto, do outro lado são casas, não tem por onde a água sair também. Então, o ideal seria o calçamento, por isso que a água iria passar, né, na beira lá dos meio-fios, não causaria, porque todas as vezes que lava alguma coisa, lava carro, a rua fica cheia de lama e não tem onde jogar mesmo. Então, o ideal seria o calçamento. Eu também quero deixar meus sentimentos, né, à família do tio Oswaldo, também chamo ele de tio, né? Igual o vereador Edson falou, irmão do pai dele, o Reinaldo estava sempre presente na casa dele, sempre que eu passava, eu gritava a ele, estavam todos lá. E ele realmente foi uma pessoa, né, bem alegre, gostava de jogar. Na época ele estava bom de saúde, ia muita gente na casa dele jogar maia. Aí, no finalzinho, ele já não estava mais
conseguindo jogar, né? Mas ele está num lugar bom, que Deus o tenha, né? Que achamos sentimentos também à família do Darli e a todas as famílias enlutadas. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes, a você que nos acompanha de casa, boa noite. Obrigado pela acolhida aí no seu lar. Hoje eu serei bem sucinto. A respeito dos falecidos, então, fica aí as nossas orações, que Deus conforte os corações dos familiares que ficaram. Quanto ao meu irmão, ele foi mais uma vítima da consequência do vício. Infelizmente, ele veio a falecer. Que Deus nos conforte, e principalmente aos filhos, que ele deixou 7 filhos, né? Embora estejam todos já crescidos, mas a presença do pai, a presença da família é muito importante. Então, que Deus, em sua infinita bondade, os console. Eu aproveito aqui para registrar o meu agradecimento. Assim que fiquei sabendo do ocorrido com meu irmão, eu imediatamente liguei para a Polícia Militar, fui atendido pelo policial Giovanni e o Rafael. Imediatamente se prontificaram aí comigo lá na casa, porque meu irmão faleceu em casa, tinha que uma visita da polícia, né, para verificar o ocorrido. E também, total gratidão à equipe da saúde, a doutora Karina, a Jeane e a Gláucia, que eu liguei, imediatamente para lá se deslocaram e muito rapidamente nós resolvemos a situação e tudo, não vou falar que terminou bem, mas nós conseguimos resolver. Então, meus agradecimentos aí a essas duas situações, tanto a polícia quanto a equipe de saúde, neste momento que a gente precisa, e eles estiveram prontos para atender. Agradeço a todos os amigos pelas manifestações de carinho, de consolo, pelas orações, que a gente precisa muito nesse momento. Então, eu agradeço muito. Então, presidente, eu esqueci de fazer um comentário aqui. Eu não estou culpando ninguém, não. E nem estou acusando ninguém também, não. Mas, como os demais colegas agradeceram a Secretaria da Saúde, e está de parabéns mesmo, nossa, tá maravilha, a saúde está tudo certinho. Mas como eu precisei vir aqui na quarta-feira, trazer a Eliana aqui no posto, e daí tinha e tem, tá lá, qualquer um pode ir lá para ver, tem o bebedouro de água lá, mas não tinha copo. Daí quem quisesse beber água tinha que beber na mão, de certo, ou pegar uma garrafinha em outro lugar. E daí saiu uma enfermeira lá, eu não sei o nome dela, eu peguei e perguntei para ela se não tinha copo. Ela falou que não. Mas sempre acontece, sempre acontece. Já faz uns 3 dias que acabou. Daí não tinha copo. Ele falou, mas quem que é responsável de comprar copo aqui para pôr aqui para o pessoal beber água? E um calor que estava bem quente mesmo, e bastante gente lá esperando para ser atendido, e não tinha o copo para a turma beber água. Daí eu pensei, de certo vai ser resolvido, né, que faltou hoje, mas não é todo dia. Daí na sexta-feira até falei com o presidente sobre a possibilidade do carro, o carro que ia vir de lá para cá já ia vir lotado, daí eu tinha que vir no carro meu mesmo. Quer dizer, que a gente sempre aproveita a viagem para fazer uma comprinha a mais também. Daí eu passei lá no posto de novo, que tinha que ir lá, eu fui lá ver, não foi ninguém que falou para mim, não estou acusando ninguém, mas eu gostaria que quem for o responsável por isso, para ver esse negócio aí, que sempre tem um culpado. Por que não tem os copos lá, que isso aí faltou na quarta e na sexta-feira. Mas não foi ninguém que falou para mim, não. Foi eu que vi. E eu não falei assim mal, não. Eu só estou contando aqui porque alguém deve tomar essa providência. E por hoje é só. Eu vou pedir para a secretária fazer um ofício, a gente caminha para a secretária Gláucia para ela tomar a providência desse problema, né? E quando acontecer, o senhor que tem autoridade para isso também, o senhor pode procurar a secretária lá e ajudar a cobrar, porque às vezes no movimento ela não tem conhecimento de tudo, né?
E para ela poder já solucionar isso daí. Então, presidente, mas esse dia que eu estou falando, que foi na quarta-feira, eu procurei a Gráucia, estava até combinado com ela para me deixar um pedido de exame com ela ali. Ou era remédio, alguma coisa assim. E ela não estava aqui em Piranguçu. E daí, como eu não sei quem que seria o responsável por isso, a moça também não explicou para mim quem que era. Né? Mas não estou acusando ninguém, não. Eu entendi, mas nós vamos encaminhar um ofício para ela, porque precisa ter mesmo. Coitado do povo, né? Com certeza. Então, mais uma vez, boa noite a todos, e só incrementando a fala de todos vocês aí, e comentando um pouquinho sobre a indicação que nós fizemos. Nós já comentamos também na última reunião, e a gente vai fazer um trabalho junto com o CRAS, né, com a secretária Graus, com o CRAS, para a gente ver se a gente consegue implantar esse trabalho para ajudar as pessoas a ter mais conhecimento, né, para mexer melhor, manusear melhor o aparelho. Isso eu tenho certeza que vai facilitar muito, porque hoje não tem mais jeito, como já foi comentado a Condiluz aí. Infelizmente vai partindo para esse lado. Mas eu ainda quero, se todos concordarem, a gente encaminhar um ofício para a CEMIG, para que ela faça como a Copasa faz, e ela faz já em alguns lugares. Fez a leitura, já emite o documento para a pessoa pagar, né? Porque acho que não custa tanto. Assim como ele vem para fazer a leitura, que ele venha todo mês, já faz a leitura ali, já emite o documento ali para a gente poder já efetivar o pagamento, né? Ela vai receber mais rápido, fica até economicamente viável para ela, não é absurdo, porque ela já tem funcionários para isso, e facilita para o nosso povo, que pega ali e já paga, né? Porque é difícil para muitas pessoas, como bem colocado ali, entrar nesse sistema, e eu mesmo não sei mexer. Eu não consigo, as meninas fazem com a maior facilidade do mundo, mas a gente não consegue, muitos, né, não tem esse acesso com tanta facilidade. Então, acho que não custa a empresa, né? Se eu não me engano, o prefeito já ia entrar em contato com a CEMIG para isso. Eu vi uma colocação dele muito boa nesse sentido, né, porque ele também não estava sabendo, e quando ficou sabendo, prontamente ele já se prontificou, e eu acho que vale a pena a gente encabeçar juntos também para pedir isso para a CEMIG, né, para que ela faça a leitura e já deixe na casa da pessoa o documento para a pessoa poder pagar, né, que ela já tira a nota ali, a pessoa já paga e resolve esse problema. Então, nós vamos pedir para a secretária fazer o ofício, se todos estiverem de acordo, todos assinam, a gente encaminha, né, para a CEMIG pedindo esse trabalho deles, esse atendimento para nós. Na época, quando eu ia pegar o Condiluz, eu vim na Lourdes, né? A Lourdes tinha acesso a CEMIG, né? Aí não está vindo mais. Aí eu estou pagando no GCE. O GCE também está querendo ter acesso a CEMIG, né? Tivesse um que aí mandava as Condiluz tudo para lá, aí a pessoa da roça vinha e pegava, já pagava lá. É uma ótima ideia, entendeu? Né? Fazer um requerimento que melhorasse para o povo da zona rural, né? Então, como já foi colocado pela vereadora Aura e por alguns aí, a situação das nossas estradas nesses últimos dias, né, de conhecimento de todos, né, o tempo tem nos prejudicado um pouquinho, né, lógico que nós não temos direito nenhum de reclamar da natureza, reclamar das bênçãos que Deus tem derramado para nós, mas não deixou de nos prejudicar nessa semana, e foram em vários pontos, né, não foi só num lugar. Então, sobrecarregou todo o trabalho, foi aquela correria para tentar acudir, acode um aqui, o outro ali, e amenizar o sofrimento. Então, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao vice-prefeito do lado de lá, que presta serviço para nós, e ao nosso secretário aqui com a equipe daqui de baixo, que também presta o serviço de atendimento. É lógico que todos nós, eu falo por mim até, queríamos que a gente fosse atendido primeiro. Isso é do humano nosso, né? Quero resolver o meu problema. Mas o problema está no município inteiro. São 420 quilômetros de estrada de terra, e quanto a natureza não tem o que fazer. Ela vem e ela faz o que ela tem que fazer, e aí vai caber a nós correr, resolver, amenizar e tentar acudir as pessoas para que tenham acesso, para que não fiquem presas nas suas residências. Nós tivemos problema aqui no Boa Vista, né? Foi uma árvore que caiu ali, e muito prontamente o secretário pediu auxílio ao funcionário, foi lá, tirou, deu acesso para as pessoas, porque nós temos pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas que precisam de atendimento, e pessoas que precisam sair. Então foi muito prontamente atendido. Tivemos problema ali no bairro dos Roques, né, e é um problema sério que nós vamos ter que resolver, né? Já foi trocado algumas manilhas lá para cima, melhorou em cima, mas embaixo ali a situação está gravíssima, né?
quem teve acesso, viu a situação do pessoal ali, foi um tormento. Todo mundo correndo, acudindo, limpando, tentando tirar os galhos para que a água escoasse o mais rápido possível para não entrar na casa das pessoas. Mas o problema, segundo a conversa que eu tive hoje com o vice-prefeito, é um tubulão que está mais embaixo ali, quem conhece lá sabe de onde eu estou falando, perto da Teresa Ambrosio. Precisa trocar aquilo lá, fazer uma ponte para que a água tenha mais espaço para escoar, para não sobrecarregar lá em cima. Porque o que acontece ali, e todos conhecem muito bem, toda a água da cabeceira ela vai cair ali embaixo, não tem para onde ir. Ela vai vir ali, e se não tem acesso para ela sair, ela vai entrancar ali e vai causar os danos, os problemas que não tem o que fazer. Então, se a gente pode amenizar, vamos fazer. Eu já conversei, já mandei, né, as fotos para o secretário, ele já está ciente do problema, e o mais rápido possível vamos resolver, porque, se eu não me engano, tem um calçamento que vai dar continuidade até a Igreja dos Roques ali. E não adianta fazer o calçamento para a gente perder o serviço, né? Vamos acudir, resolver o problema da água, das duas, da ponte do bueiro ali, onde vai passar o calçamento, para que a gente não tenha prejuízo maior, né, e não fique gastando dinheiro à toa. Então, fica aqui essa sugestão ao secretário, eu já conversei um pouco com ele, né, a gente está colocando aqui, porque é cobrança do morador e tem que cobrar mesmo. Tá? Eu aceito toda a cobrança que vem, desde que ela seja feita com coerência, com respeito, e é direito do cidadão nos cobrar, eles nos elegeram e nos colocaram aqui, né, para representar, para trabalhar, para estar juntos, cobrando e buscando solução para melhorar a vida deles. Isso é a nossa função aqui de vereador, né, aprovar os projetos para que o prefeito possa executar, para que os secretários executem, mas também conversar junto com o secretário para que seja feita a execução. E vai ter que ser feito, antes desse bueiro na estrada que vai ser calçada, o bueiro lá perto da Teresa Ambrosio, para abrir o acesso para a água poder escoar com mais rapidez, porque ali é toda a cabeceira desce toda ali embaixo, então ela tem que ter um espaço maior para sair, senão vai ser esse transtorno todo ano. Isso já vem no 3º, 4º ano acontecendo. Não é de agora que a população lá está reclamando, não é de agora que estão pedindo, não. Já foi colocado, né, no primeiro mandato nosso, já teve esse incidente lá 2 ou 3 vezes, agora de novo. Então, que a gente possa, o mais rápido possível, solucionar isso daí. Um outro problema que nós estamos enfrentando é também essa questão de tubulão, né, que foi na época foi o que deu para fazer, mas a gente está vendo que não funcionou legal, não. É lá no bairro do Antunes, na entrada da Ana com o Paulo Ribeiro. Eu já encaminhei também para o secretário, a água que levou quase que toda a cabeça ali do 2 tubulão. E um pedaço de madeira que para já arrebenta com tudo, né, porque não tem escoamento. Então, que a gente também providencie um trabalho, né, que seja feito um estudo lá para a gente poder solucionar isso, porque todo ano é o mesmo problema. Todo ano a prefeitura vai lá, eu estive conversando com o vice-prefeito, ele disse que já arrumou aquilo lá 3 vezes, quando ele estava no comando aqui. Então, é todo ano esse problema, porque a água é muito forte, né? A gente conhece, né, quando você vem uma pressão de água, não tem o que fazer. Ela vai, onde ela não conseguir pegar, ela vai causar o problema. Então, fica nessas cobranças aí do pessoal para a gente poder estar resolvendo, estar tentando ajudar. Eu agradeço demais essa parceria com a Mineração Correia, tem nos ajudado muito nesses últimos 6 anos. Eu acho que se não fosse essa parceria com a mineração, olha, a gente teria passado muito mais apuros ainda. A gente, graças a Deus, essa parceria tem nos ajudado bastante, principalmente o lado dos Freire, dos Borges, dos Pinhos, do centro, e aqui também, algumas ruas nossas de Piranguçu, indo para o Antunes e ali para cima. Então tem nos ajudado muito. E esse trecho que a vereadora Aura colocou, se não tivesse acudido mais rápido possível, nós tínhamos perdido toda a estrada. Que eu passei lá na primeira segunda-feira do mês, estava descendo, né? Aí já ficou para ir arrumar, mas aí deu os transtornos, não foi, mas graças a Deus agora já solucionou, para a gente não perder a estrada lá. É um problema nos carneirinhos, estamos resolvendo devagar. Então a prefeitura está trabalhando, mas é muita coisa para cuidar. Então a gente pede um pouquinho de paciência, se Deus quiser nós vamos conseguir aí contornar esse período agora. E como eu sempre falo aqui, e vou falar mais uma vez hoje, prometo para vocês que talvez seja uma das últimas vezes que eu vou falar. Nós precisamos nos planejar melhor para não sofrermos tanto nesse período. Olha, o que nós estamos sofrendo, apanhando, né, todo ano, por quê? Falta planejamento nosso para a gente acudir. Como o secretário ainda colocou aqui, a gente planeja, mas pelo menos se a gente tiver alguma coisa mais sólida, nós vamos conseguir amenizar o nosso sofrimento aí. Gostaria de deixar registrado aqui também, né, os meus sentimentos, família do vereador Darli Veloso,
que perdeu um irmão. O irmão é sempre um irmão, né? Não tem palavras, explicação para a gente colocar aqui. É só pedir a Deus que conforte a família, que dê forças para os filhos, para todos, né? E o João, ele poderia ter o defeito do vício dele, mas era uma pessoa muito boa. Aonde a gente encontrava com ele, ele estava sempre sorrindo, sempre alegre, sempre disposto. Mas, infelizmente, tinha esse problema que foi um dos motivos, não foi só isso. A gente sabe, e a gente sabe também que muitas vezes são desculpas para esse momento, né? Mas que Deus conforte, que Deus dê força para todos, para poder superar e continuarmos a nossa caminhada, nos preparando também, porque a gente não sabe o dia nem a hora, a gente não sabe o que está reservado para nós. Que a gente tenha paz e tranquilidade para podermos caminhar nesse mundo. E fica também os meus sentimentos, né, à família do seu Oswaldo, aos irmãos, a todos, né? O Oswaldo viveu um bom tempo ali conosco, né? Ele nasceu aqui no bairro dos Melos e foi embora construir a vida sua em São José, fez a sua vida, a sua história e voltou, aposentado já, para viver ali nos Melos. Foi um tempo muito bom de convivência conosco ali, né? Muito alegre, muito participativo, montou uma raia muito boa, né? Não gostava de perder, mas isso era um problema que nós sempre discutíamos, porque eu também não gostava e eu gostava de ganhar, né? Então a gente tinha esse impasse nosso ali. Mas era muito bom, né? Muitas pessoas se reuniam para divertir, para conversar um pouco, e deixou a sua história. São 81 anos de vida nesse mundo, passando por aqui, caminhando, construiu uma história, construiu uma trajetória muito bonita, né? Que Deus conforte a família no entendimento de que valeu a pena, né, esse tempo do Oswaldo aqui no nosso meio. Uma pessoa muito simpática, foi padrinho da minha irmã, compadre dos meus pais, sempre estava em casa conversando e conviveu com eles, né, na infância, um bom tempo também. Então é uma história que ficou marcada para nós do bairro dos Melos, né, de uma pessoa que deixou uma história bonita. Porque o mais triste que eu vejo nas nossas vidas, e tomara que não aconteça com nenhum de nós ou com ninguém, é a gente passar pelo mundo apenas. Não, mas que a gente passe, mas que a gente deixe uma história, que a gente deixe algo para que as pessoas possam lembrar e possam dizer, valeu a pena a vida de fulano, de ciclano aqui nesse mundo. E a do Oswaldo valeu a pena, pode ter certeza disso. Então, conforto para os filhos, para toda a família, para os irmãos, que Deus ajude nesse momento difícil. E também a mãe do meu amigo João, meu amigo Gilberto, Paulinho, lá do bairro dos Pintos, né, que também nos deixou nesse final de semana. Então, foram várias percas que nós tivemos, né? O Gilberto é uma pessoa que lutadora, batalhadora, e nem me ligou, estou aqui com a minha mãe. E, então foram seguidas essas 3 pessoas aqui da nossa comunidade. Teve um amigo nosso também do bairro Ilhéus, né, que também um dia antes Deus chamou. Então são momentos de tristeza, mas ao mesmo tempo também de celebrarmos, porque partiram para a casa do nosso Deus. Então fica o nosso sentimentos aí, a família do Gilberto. Vamos lá, né? Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 17 de fevereiro de 27 de fevereiro de 2023, às 19 horas. Salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.